Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e nesta videoaula vamos aprender um pouco sobre modelos administrativos. Tá? Modelos administrativos, um assunto de diretivas de grupo no Windows Server 2008, 2008R2 e 2012. Tá? Então, o que são os modelos administrativos? Bom, primeiro cenário. Você que já conhece provavelmente diretivas de grupo, e GPOs, sabe que pode, a partir do seu controlador de domínio, especificar inúmeras configurações de segurança e aplicá-las nas máquinas dos usuários, nas máquinas cliente, tá? Nos workstations da sua rede. Bom, como são aplicadas essas configurações todas, as chamadas diretivas de grupo? Elas podem ser aplicadas utilizando-se uma tecnologia chamada modelos administrativos, que na verdade é um arquivo de texto. Então, um modelo administrativo é um simples arquivo de texto que especifica mudanças que são feitas no registro do Windows, das máquinas dos clientes, nas workstations. Então, quando você aplica uma mudança via GPO, o que acontece é que na máquina do usuário é feita uma alteração em alguma chave do registro, tá, que torna aquela GPO efetiva. Tá? Por exemplo, quando você altera o plano de fundo da área de trabalho, é feita uma mudança no registro da máquina do usuário, apontando para aquele plano de fundo e forçando aquele papel de parede. Tá? E o modelo administrativo, esse arquivo de texto, ele também gera a interface do usuário para fazer a configuração das diretivas, lá no GPME, que é o Group Policy Management Editor, tá? O editor de gerenciamento das diretivas de grupo. Basicamente a janelinha onde você configura o GPO, tá? Quando você cria um GPO a partir de diretivas de grupo. O modelo administrativo, na prática, ele é um par de arquivos, são dois arquivos. São dois arquivos no formato XML. Um arquivo tem a extensão .admx, que basicamente especifica as mudanças que são feitas no registro. Tá? E o outro arquivo é um .adml, que fornece a interface do usuário no idioma específico do usuário, do sistema do usuário. Tá? Por exemplo, em português seria PTBR, português do Brasil. Em inglês seria ENUS, EN-US, né? Inglês Estados Unidos, e assim por diante. Então, o modelo administrativo é isso, são dois arquivos, um especifica as mudanças que são feitas no registro das workstations e o outro fornece a interface de configuração no idioma que você deseja, ou que estiver disponível. Legal? Bom, e daí? Olha só, um exemplo do XML. É esse cara aqui. É possível você escrever o seu próprio XML e montar o seu próprio modelo administrativo para personalizar as configurações. Tá? Claro que é um assunto bem avançado, a gente não vai abordar nessa videoaula, mas eu pretendo fazer uma videoaula explicando sim como trabalhar com XML para criar o seu próprio modelo administrativo na unha. Mas eu vou fazer isso na série de videoaulas sobre o Windows 2012. Legal? Aqui a gente vai aprender como adicionar modelos já prontos ao seu GPME. Sim, é possível adicionar modelos prontos. Lá no site da Microsoft tem um monte de modelos adicionais que você pode baixar e colocar no seu servidor. E há duas formas de você fazer isso. Tá? Você pode fazer isso na máquina do cliente, na workstation, ou no próprio servidor, tá? No seu controlador de domínio, por exemplo. Se você vai fazer na máquina do cliente, você baixa os arquivos com a extensão .admx e adml e copia para essa pasta que está especificada aqui, systemroot /policy definitions, lá na máquina cliente. Esse porcentagem, systemroot porcentagem, significa raiz do sistema. Na verdade, se refere ao local no computador onde o Windows está instalado. Então, letra de unidade mais a pasta onde o Windows está instalado. Ele pode estar instalado em qualquer lugar, tá? Então não tem como especificar um lugar específico aqui. Você pode colocar simplesmente systemroot e o computador ele entende que é a pasta de instalação do Windows. E lá dentro você cria uma pasta chamada Policy Definitions, porque ela não existe ainda. E você copia os arquivos lá para dentro. Tá? E os ADML você copia para lá também. Só que você dentro de Policy Definitions vai criar uma subpasta para a linguagem específica que você quer usar. Por exemplo, pt-br. E dentro dessa subpasta você copia os arquivos .adml que você baixou lá do site da Microsoft. Isso na máquina cliente. Mas você também pode colocar esses arquivos no servidor. Tá? Qual a diferença? É que se você fizer isso na máquina cliente, tem que fazer em todas as máquinas cliente.
porque para uma rede pequenininha, um escritório com 4, 5, 8 máquinas, não tem tanto problema. Mas numa rede grande, é virtualmente impossível copiar esses arquivos máquina por máquina. Então o que você faz? Você cria uma pasta especial no servidor chamada de repositório central e coloca todos os seus modelos administrativos novos dentro dessa pasta. Legal? Vamos falar sobre o repositório central então. Então quando você usa um arquivo ADMX ou ADML como modelo administrativo, lá o GPO ele tem os dados que o cliente precisa para processar a diretiva de grupo. Tá? E aí quando a máquina cliente processa a diretiva de grupo, tá? o Group Policy Management Editor, o editor, ele obtém os arquivos ADMX e ADML na máquina local. Mas você pode apontar para ele pedir lá no repositório central, tá? Que vai ficar no seu servidor. E onde é que fica isso no servidor? A pasta sysvol, a famosa pasta sysvol. Tá? Dentro do sysvol você vai criar uma nova pasta, uma subpasta, e vai copiar para dentro dela os arquivos ADMX e ADML que você quer, né, que você baixou da internet. É relativamente simples trabalhar com o repositório central. Bom, como é que eu faço para criar? O nome da pasta que você vai criar é Policy Definitions, definições de diretivas. E você vai criar isso dentro desses caminhos que aparecem aqui em azul. Tá? Você pode usar o caminho de rede // o fqdn /sysvol fqdn /policies e aqui dentro cria Policy Definitions. Tá? Ou então, se você estiver logado, sentado já à frente do servidor, você pode simplesmente ir em System Root /sysvol /domain /policies. Sendo que no caso fqdn você muda, troca pelo seu fqdn, o seu dc alguma coisa.com, o seu acme.com, legal? O nome do seu domínio. E aqui embaixo é direto, é só digitar esse endereço e criar a pasta Policy Definitions aqui dentro, para a gente colocar os modelos administrativos. Aí você copia os arquivos para essa pasta, os ADMX, e ainda dentro dela você cria a subpasta de idioma específico e copia os ADML lá para dentro. Agora vamos ver na prática como fazer isso. Primeiro eu vou criar a pasta do repositório central. Depois eu vou entrar no site da Microsoft, vou baixar alguns arquivos de modelos administrativos e vou copiar para esse repositório. Tá? Então vamos lá para o servidor. Estamos aqui no servidor. Vamos procurar então aquela pastinha que é o sysvol. Então você pode clicar aqui em iniciar, pesquisar e colocar porcentagem, system root, porcentagem. Olha lá, ele já encontrou o Windows. Ele está dizendo que o Windows é o meu system root. Tá? O Windows é o meu system root aqui no sistema. Então o meu Windows Server está instalado nessa pasta. Então eu vou procurar aqui dentro o sysvol. Sysvol está aqui. Sysvol. Vou entrar em sysvol. Domain. Policies. Pronto. Veja que nós já temos alguns itens aqui dentro. Esses itens são diretivas que eu já tenho no computador. Por exemplo, eu reconheço que essa diretiva aqui é a diretiva padrão do domínio, a Default Domain Policy. Tá? Ela está aqui dentro e tem algumas outras. Então o caminho é esse. Tá? O System Root, que no meu caso é /Windows, /sysvol, /domain, /policies. Tá? Você pode ver aqui no PowerPoint. System Root, sysvol, domain policies, ou pela rede, // nome do domínio, /sysvol, nome do domínio totalmente qualificado, /policies. Lá dentro eu vou criar a pasta Policy Definitions. Então, façamos isso. Botão direito, novo, pasta. Policy Definitions. Tranquilo, está criada a minha pastinha. Dentro de Policy Definitions, eu vou colocar os arquivos que eu vou baixar do site da Microsoft. Que, aliás, eu tenho aberto aqui já. Está aqui. Para você baixar modelos administrativos novos, você vai ao Download Center da Microsoft. Ou simplesmente pesquisa no Google. Coloca lá Administrative Templates Download. E ele vai encontrar para você várias páginas no site da Microsoft. Eu, por exemplo, pesquisei Office 2010 Administrative Templates. Tá? Você pesquisa isso aqui no Google e vai aparecer essa página
que tem os modelos, os arquivos de modelos administrativos para o Office 2010. É isso que eu vou instalar. Tá? Então eu vou usar como exemplo modelos administrativos do pacote Office. Veja que ele fala em ADMX, ADML, que é o padrão que a gente usa, e também em ADM. O ADM é um formato também de modelo administrativo que era usado em sistemas mais antigos. Tá? Por exemplo, o Windows XP, o Windows Server 2003. A gente não usa esse cara hoje, a gente vai usar o ADMX/ADML. Tá? Então, para baixar é muito simples. Você desce aqui na página de download, depois de ter carregado, e escolhe qual você vai usar. Tem para 32 bits, 64 bits e uma planilha do Excel, uma planilha XLS que contém a listagem de todas as diretivas de grupo que são configuradas por esses modelos administrativos. Tá? Então, se você quiser olhar, ver o que pode ser feito com esses modelos, é só baixar essa planilha. Tá? Eu vou baixar a versão aqui de 64 bits para instalar no meu sistema. Então, download, salvar, vou salvar aqui na pasta de downloads. Tá? Então a gente vai guardar o download do arquivo. Veja que é um arquivo executável, mas na verdade é um arquivo comprimido. Quando eu executar esse arquivo, ele vai extrair um monte de modelos administrativos para uma pasta qualquer aí do meu computador. Ó, já baixou? Então, saio daqui. Vou procurar o meu arquivo lá em Downloads. Tá aqui. Admin Templates, 64 bits. Então eu vou executar esse arquivo. Você aceita aqui os termos da licença. Clique em continuar. Aí ele pergunta onde você quer extrair esses arquivos. Vou fazer o seguinte, eu já vou extrair diretamente lá na pastinha Policy Definitions que eu criei. Tá? Então, Policy Definitions está em C2 pontos, aqui no meu caso, /Windows, sysvol, domain, policies, policy definitions. Ok. Já extraí tudo. Dou ok. Vou fechar essa janelinha de downloads. Claro que você pode extrair onde você quiser e depois copiar e colar aqui dentro. Tá? Na verdade, eu vou ter que fazer uma pequena mudança aqui. Veja que ele tem a pasta ADM, admin e ADMX. O que eu quero é só ADMX. Então, eu vou abrir ADMX. Eu vou selecionar tudo. Eu vou dar um Ctrl X. E vou colar direto aqui na raiz. Então, todos os arquivos de Policy Definitions estão aqui. Ó. Veja, são vários arquivos ADMX. Tem um para o Word, um para o Visio, um para o Project, um Outlook, PowerPoint, Excel, Access, etc. Então, são modelos administrativos para os softwares do pacote Office. E aqui você tem as pastinhas de idiomas. O alemão, o inglês dos Estados Unidos, espanhol, etc. Tá? Tem os chineses, chinês de Taiwan, chinês da China continental. A maior parte deles eu não quero. Eu vou tirar daqui o chinês, o russo, o coreano, o japonês, o italiano, o francês, o espanhol, o alemão. Vou deixar só inglês e português. Então vou apagar. Beleza. Também não preciso dessa pastinha ADM, porque eu não vou utilizar o modelo administrativo antigo. Então vou apagar. E o ADMX também não preciso mais, porque eu já extraí os arquivos e copiei para cá. Ficou só a pastinha admin, tá? Que tem algumas ferramentas específicas que eu vou manter por enquanto. Tá? E agora eu já tenho os modelos administrativos no local correto. Tá? Eles já estão aqui no local correto. Então o que eu tenho que fazer agora é utilizá-los. Tá? Eu vou dar uma reiniciada no servidor, para o servidor absorver esses novos modelos administrativos e depois a gente vai ver como utilizá-los lá no gerenciamento da diretiva de grupo. Então, uma reiniciada rápida aqui. Vou fechar o Internet Explorer, fechar essa pastinha e reiniciar o servidor. Você sempre dá um motivo para ele, porque você está reiniciando. Instalação de novos modelos administrativos. Modelos. É isso aí, já voltamos. Então, pessoal, reiniciamos aqui o servidor. Vou efetuar o logon no domínio. Para a gente finalizar
o trabalho com os modelos administrativos. Tá? Então vamos esperar ele efetuar o logon e vamos fazer alguns testes. Legal? O assunto é relativamente simples, né? Você só tem que baixar os modelos do site da Microsoft, ou você mesmo pode escrevê-los, né? Se souber como trabalhar com eles, e copiar para as pastinhas e utilizá-los. Tá? Então vamos verificar, pessoal. Vamos fazer o seguinte: iniciar, ferramentas administrativas, gerenciamento da diretiva de grupo. Então qual é meu objetivo aqui? Opa, já tenho algumas aqui. Qual é meu objetivo? Meu objetivo é verificar se eu consegui implantar as diretivas de segurança com aqueles modelos administrativos do pacote Office que nós baixamos do site da Microsoft. Note que nós colocamos esses modelos num repositório central, mas não colocamos os outros modelos administrativos gerais do Windows. Tá? Claro que no mundo real você não pode esquecer desse detalhe. Você precisa colocar todos os modelos administrativos que você tem dentro daquele repositório central. Tá? Então eu baixei os do pacote Office, você aí deve baixar os do pacote Office se precisar, e também os modelos administrativos padrão do Windows. Tá? E instala tudo ali dentro daquele repositório. E aí, vamos ver aqui, para verificar se funcionou, eu vou utilizar a diretiva padrão do domínio mesmo, é só para abrir o editor. Então eu clico em editar, botão direito editar, editor de gerenciamento de diretiva de grupo. Pode ser em qualquer uma, é só para olhar. Então vou em configuração do usuário, por exemplo, expando diretivas, perceba que configurações do software, do Windows estão lá, e aqui os modelos administrativos. Veja que ele fala assim, definições de diretivas, volta lá, recuperados pelo repositório central. Então agora ele está usando as diretivas daquele repositório. Então você não pode esquecer de adicionar outras diretivas, outros modelos administrativos lá dentro, se você quiser poder utilizá-los. E ao expandir, olha que interessante. Agora eu tenho um monte de diretivas relativas a esses softwares. Access, Excel, pacote Office em si, Outlook, PowerPoint e por aí vai. Olha que legal. Tá? Excel. Vamos ver aqui o modo Excel, por exemplo. Desabilitar itens da interface do usuário. Pré-definidos. Você pode desabilitar comandos, teclas de atalho do Excel. Tá? Na guia arquivos, verificar acessibilidade, células mescladas, opções de fórmula do Excel, estilo de referência, tá? A fonte, visualização dinâmica, enfim, um monte de opções relativas ao Excel e ao pacote Office. Beleza? Então, vocês aprenderam como implantar modelos administrativos extras no seu computador. Só lembrando mais uma vez que para poder utilizar todos os modelos administrativos, esses e os anteriores que você já tinha no sistema, você deve copiar todos eles para o seu repositório central. Tá legal? E eu recomendo sempre que você baixe a versão mais atualizada desses modelos do site da Microsoft, porque lá sempre vai ter mais modelos do que o que você tem no seu computador no momento. Tá? Baixa tudo, joga lá dentro do repositório central, reinicia o servidor e já era. Tá tudo disponível. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Aproveitem para se inscrever em nosso canal. Acessem nosso site www.bosontreinamentos.com.br e curtam lá a nossa página do Facebook, Boson Treinamentos. Obrigado por assistir e até a próxima.